Glória a Deus. Bênção. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar início então à nossa escola. Vamos orar. Vamos poder se colocar em pé, vamos orar. Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai querido, por esse momento, por esse dia, Senhor, na tua casa. Por podermos estar, Senhor, na tua casa para te louvar e te bendizer, Senhor. E também para estudar a tua palavra. Graças te damos, Pai querido, que pela semana que tivemos, pelo teu amor e pelo teu cuidado conosco, Senhor. Pedimos a tua presença aqui, Senhor, em tudo que vamos fazer, que, ó Deus, seja tudo direcionado por ti e que seja para a tua honra e tua glória, Senhor. Agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar o hino 341.
cada pessoa é uma coisa, não é um sentimento igual para todo mundo. E a alegria, o que é? Felicidade? Então, às vezes a gente se confunde, né? As pessoas confundem alegria com felicidade. Não é a mesma coisa? A felicidade é um sentimento passageiro, concorda comigo? O que é um sentimento passageiro? Quando tudo dá certo, você fica feliz. É uma felicidade, né? Quando você ganha algo, quando o time de futebol vence, né? Que tem bastante torcedor aí, fica feliz. É uma felicidade, uma notícia boa. Tudo isso é um momento feliz que a gente pode considerar uma felicidade. Mas quando o dia está difícil? E quando as coisas não dão certo? Cadê, né? Cadê a alegria? Cadê a felicidade? Mas se a alegria vem do Senhor, você continua alegre, mesmo no momento difícil, concorda? Né? Afinal tem que ser assim, né? Por quê? Porque a alegria que vem do Senhor, ela está dentro de nós. Não é sobre aquilo que está acontecendo fora. Certo? Então isso é que o versículo aqui fala, né? Que a alegria vem do Senhor. E se eu tenho o Senhor comigo, vai embora. Né? E ela aquilo que nos fortalece, né? Nos dá força. E a alegria, também tem um outro versículo que diz que a alegria é fruto do Espírito, certo? É um dos frutos do Espírito. Então ela não pode acabar. No começo em que eu passo por momentos muito terríveis, essa alegria que pertence a mim, está dentro de mim, ela não pode ir embora. É ela que me dá força, é ela que faz com que eu vá em frente. Amém? Amém. Então, mesmo quando tudo está desmoronando, né, essa alegria que vem do Senhor, que é a minha estabilidade. É como uma âncora. Né? A âncora, você joga ela lá no fundo, mas o barco fica quietinho, tem um balanço, né? Ele vai para lá, vai para cá, mas ele vira, ele tomba, ele sai dali, ele tem uma segurança. Então, a mesma coisa, a alegria do Senhor, você pode, né, passar por momentos difíceis, momentos tristes, mas essa alegria está com você e ela te fortalece e faz com que você vá em frente. Amém? Então, nós cantamos bem aí sobre a alegria também, né? Que a alegria vem do Senhor. É a alegria do Senhor, é a nossa força. Então, que a gente possa guardar isso, né? Mesmo eu passando por momentos muito difíceis, essa alegria não pode ir embora. Está sempre sorrindo, está sempre, né, como se nada estivesse acontecendo, não é isso? Mas a força que vem dessa alegria do Senhor não pode nos deixar. Amém? Isaías 40, do 29 ao 31, fala bem sobre isso, né? Isaías 40, do 29 ao versículo 31. Pega aí para nós. Eu vou ler o 28, né? Tá. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, é inescrutível o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força dos que estão sem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços certamente cairão, mas esse que é o mais importante, eu acho, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. É isso. Isso é a gente ter Essa alegria que vem Deus de dentro, que vem de né? dentro, né? Que é Deus que nos dá. O pessoal corre atrás da felicidade o tempo todo, né? E não vai achar, né? Não vai achar. Se correr vazio, não vai achar. Não vê dentro de você, né? Não vai conseguir. Amém? Amém. Então nós vamos separar as aulas agora. Sejam bem-vindos, Vanderlei e Letícia. André, são vocês da conosco. Amém? Vamos lá então. No final, vocês
aos nossos pais: não assassine. E quem cometer assassinato estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo: quem demonstrar ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão de imprestável será trazido perante o sinédrio. E quem lhe disser tolo incorre na penalidade de queimar no fogo do inferno. Portanto, se você apresentar uma oferta no altar do templo e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta junto do altar e faça as pazes com seu irmão. Então volte, apresente a sua oferta. Se alguém processar você, chegue rapidamente a um acordo com ele, enquanto ambos estão a caminho do tribunal. Caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao oficial do tribunal, e você será lançado na cadeia. Sim, é verdade. Digo-lhes que vocês certamente não sairá até pagar o seu último centavo. Vocês ouviram o que foi dito aos vossos pais: não adultere. Mas eu lhes digo, está no 27. Isso. O homem que até mesmo olhar para uma mulher desejando-a ardentemente, já cometeu adultério com ela no coração. Vamos ler até o 28 e depois nós continuamos. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando sobre o quê? Sobre as leis de quem? As leis antigas. As leis, ele está falando sobre os 10 mandamentos. E o judeu, ele está falando para quem? Para o povo judeu, o sermão da montanha. Então, ele está falando do judeu. O judeu é muito literal na lei. Tudo bem? O judeu, pau é pau, pedra é pedra. Não tem conversa. Eu sei bem disso porque a cultura é assim. A cultura familiar é assim. Não existe meio. E ele segue isso na risca. Porém, quando nós falamos de leis, nós estamos falando de pessoas que muitas vezes, e quando nós falamos de pessoas, eu também me incluo nessa, que muitas vezes a lei é para um, mas não é para o outro. E eu interpreto a lei muitas vezes da forma que eu quero, como me convém. O Romano sabe disso que houve no ano passado uma discussão ferrenha em relação a isso. Porque as leis funcionavam para uns, mas para outros, não é bem assim, não funciona. Eu não vejo isso no país. Nós vivemos isso no país hoje. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus veio para cumprir a lei? Nós discutimos isso na aula passada. Jesus abre o sermão, abre esse trecho das leis, dizendo o seguinte: eu não vim para cancelar. Nós falamos isso na aula passada. Eu vim para cumprir. E nós estamos vendo esse trecho do Sermão da Montanha, Jesus colocando um negócio a mais. Ele falou: olha, a lei diz isso, vocês estão dizendo que eu vim para revogar a lei, mas a lei diz isso, eu estou indo um pouco mais além. Eu estou acrescentando a lei. Eu estou complementando ela. Por quê? Porque, vamos ler lá o versículo 21 de novo. Vocês ouviram o que foi dito aos vossos pais: não assassine. E quem cometer assassinato está sujeito a julgamento. Isso é o que diz a lei de Moisés: não matarás. Certo? E as leis de Moisés, quando Deus dá os 10 testamentos, os 10 mandamentos para Moisés, Moisés começa a fazer, logo em seguida, Moisés começa a fazer a explicação da lei e as consequências se alguém desobedecesse, o que iria acontecer. Nós não podemos esquecer que Moisés era um líder, juiz e executor ao mesmo tempo. Ao ponto que Jétro chega para Moisés e fala assim: Moisés, é o seguinte, muita responsabilidade em cima de você,
Vamos criar aí lideranças dentro do povo para que você fique mais livre para ter a liderança espiritual que o povo precisa. Tudo bem? Então, lembrados disso? E aí Moisés começa a fazer a explicação. Bom, tudo bem, Deus disse, não matarás. E se matar, o que vai acontecer? Aí Moisés começa a discriminar as leis escritas e as leis orais que ele chama. Tá ok? Vocês podem ver isso lá nos livros de Levíticos e de Deuteronômio. Tá ok? A descrição dessas consequências das leis. Tá certo? Nada mais é que os 10 mandamentos, e caso não haja o cumprimento, as consequências delas. Tudo bem? Não é assim que existe a lei? Nós temos uma Constituição brasileira, tá ok? E nós temos um Departamento de Justiça, que é o que determina, caso ela seja desrespeitada, quais são as consequências. Tudo bem? Lei sem consequência resolve? Não. Eu tenho que ter uma consequência, caso ela seja desobedecida. Lei de trânsito. Olha, você não pode passar o limite de velocidade daquela via. E se eu ultrapassar, o que acontece? Se eu for pego, multa. Né? Se for pego por um guarda rodoviário, inclusive o carro pode ser apreendido. Por quê? Porque a lei determina não ultrapasse o limite de velocidade. E a justiça determina quais são as consequências se eu desobedecer a lei. Tudo bem? Nas leis espirituais também não era diferente. Mas aí o que Jesus coloca? Nós falamos aí, ó, vocês ouviram o que foi dito aos vossos pais. Ou seja, lá em Moisés, ele deu os 10 mandamentos para você e disse assim, não matarás. Eu vos acrescento, lá, versículo 22, mas eu lhes digo, Jesus dizendo, quem demonstrar ira contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Ou seja, Moisés diz o seguinte, não matarás. Se você matar, você vai ser julgado e condenado à morte. Olho por olho, dente por dente. Eu estou indo um pouquinho mais além. Se você simplesmente se irá contra o seu irmão, ou seja, você não vai chegar nem às vias de fato. Jesus foi além. Jesus foi além. Se somente eu pensar em me irar contra o romano, por exemplo, eu já estou errado, já estou pecando. Eu não preciso ir lá e matar ele. Só pelo fato de eu me irar contra ele, já estou errado. Hoje a gente escuta dentro das igrejas, estou na época da graça. Eu não estou mais na época da lei. Leia o Sermão da Montanha. Jesus está indo além. Então por que essas igrejas têm ainda esse pensamento? Eu estou na época da graça. Eu acho que a confusão que se faz entre da lei e da graça. Você pode estar na graça, mas tem que cumprir. Sim. E a confusão que se faz hoje é exatamente isso. Aí eu estou na graça. Não posso fazer o que quiser. Não. Você tem que cumprir. Você tem que cumprir a lei. E Jesus vai além. Ele falou, você não precisa chegar a vias de fato. Simplesmente pelo pensamento de querer fazer mal a alguém, você já está pecando. Você já está pecando. Você já comete pecado. Por quê? Porque mais para frente nós vamos ver que Jesus institui 2 mandamentos. Resume toda a lei em 2 mandamentos. Quais são os mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo. Se eu amo o meu próximo, eu me iro contra ele. Às vezes, né? Então, veja, o fato de eu me irar contra ele é um pecado, mas sem motivo. Mas às
mais para frente nós vamos ver isso daqui também, sabe? Nós vamos ver até uma inversão desses papéis. E quando ele fala aqui da oferta, se você sabe que seu irmão tem algo contra você, Jesus joga a bola para nós. Veja, eu sei que o Romano, vou usar você como exemplo, tá bom, Romano? Eu sei que o Romano está de bico comigo. Eu muitas vezes não sei nem o porquê, eu fiz alguma coisa que desagradou o Romano. E eu estou ciente disso. Muitas vezes eu fiz isso, algo inconsciente, que desagradou ele. O que Jesus diz? Olha, se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, veja, eu posso estar de inocente nessa história. Na hora que eu vim entregar a minha oferta no altar, sabendo que ele está de bico comigo, eu que estou de gaiato na história, tenho que deixar a oferta separada. Vou chegar lá antes de depositar no gasofilácio, coloco ela de lado, vou lá e viro para o Romano, se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, que te entristeceu, que deixou você bravo comigo, me perdoa. Me perdoa. Ou seja, Jesus joga a bola para o outro lado. Deu para entender, sabe? É um ato de humildade. Você me perdoa. E também tem uma coisa, né? Se por acaso você falou, você vem, deixa a sua oferta de lado, pede perdão a mim, e eu, coração duro, não aceito. Passa a ser meu. Passa a ser o seu problema. Aliás, seu problema duas vezes, porque quem se irou contra mim foi você. E mais ainda, né? Depois de tudo isso, quem vai ter que fazer o papel inverso? É ele. Sou eu. Não, Só que se analisem bem essa situação. Quebra a pessoa. Literalmente quebra a pessoa. E também Deus quer constituir uma igreja Santa. porque na hora que é da oferta, você sabe disso. Isso é certo. Paulo vai dizer que vai oferta com alegria. Se você está com alguma coisa, fica com alegria. Não. Deus não aceita a oferta sem alegria. Você acumula maldição sobre quem? Sobre a vida do Romano? Não, sobre a sua vida. Você traz consequências sobre a tua vida. Então, é melhor nós estarmos bem com Deus e pronto, que aí Deus nos abençoa. Também, agora a quantidade, você vê uma igreja que tem 5 pessoas, é um pouco mais fácil de fazer uma igreja cristã, porque você consegue trabalhar. Numa igreja com muita gente, a pessoa vai levar o dízimo, a oferta, vai pegar uma meia dúzia da igreja, tá? Não automático. aí a gente entra naquela história daquela mulher que não tinha nada, né? E ela deu o que ela tinha, E, gente, e Jesus maior do que o pessoal que deu. aproveitando esse gancho que o pastor falou, eu já fui membro de uma igreja que tinha, na época, tinha 4.500 membros. Nós fazíamos 3 cultos, 3 horários de cultos diferentes para conseguir caber todo mundo dentro da igreja. Tudo bem? Assim, as pessoas não se conhecem. Se conhecem em pequenos grupos, mas não dá para você conhecer a igreja toda. Certo? Os pastores não conhecem o seu rebanho. Não tem como. E olha que tinham 10 pastores. Não era só um. Eram 10 pastores. Mas mesmo assim, não conhecem todo mundo. Não tem como. Não é? Então, assim, o problema é quando você, por exemplo, lá nós tínhamos os diáconos. E uma vez por mês existia a assembleia dentro da igreja. Então, nós adolescentes, na época, sabe por que nós assistimos a assembleia? Para ver o pau comer. Porque
que saía as discussão. A nossa graça era as discussão, não eram os assuntos da igreja. A gente já sabia que ia ter algum assunto que um tinha rusga com o outro, falava, viu, nós vamos assistir a assembleia, nós ficávamos depois da escola dominical para assistir a assembleia para ver o pau torar, né? O negócio é esse. Sabe a história do Big Brother hoje? É mais ou menos assim. Nós íamos lá, sentávamos os adolescentes, toda a igreja sentava na galeria da igreja e só viu todo o pau comendo na beira da assembleia. Naquela época nós achávamos isso engraçado, olha a cabeça. Né? Falta de maturidade espiritual, isso trazia maldição. Não, A pessoa ouvia a palavra, ouvia a palavra, mas não cumpria. não mudava a pessoa. Não. Então, isso dentro de igreja grande é assim. Existia um corpo diaconal enorme. Né? Existia um corpo diaconal enorme. Mas, agora, aquilo que o pastor falou, a probabilidade de eu ter rusgas com mais de uma pessoa é muito grande dentro da igreja. Depois, por sabedoria do pastor presidente, é lógico que isso tudo, o assunto se encerrava, as pessoas se consertavam umas com as outras e vida que segue. Igreja que caminha. Senão as pessoas ficam patinando. Qual é o problema de eu manter? O problema com o irmão por muito tempo. O que vocês acham? Isso faz bem para você e para o irmão? Faz. Eu passaria para orar, não pode fazer vinho. Pode fazer lindo. Por quê? Porque traz problemas, consequências para a minha vida e traz consequências para a vida do humano. E traz consequências para quem? Quem também é atingido com isso? O corpo de Cristo, a igreja. A igreja é atingida. Não podemos nos esquecer que Paulo compara a igreja com o corpo. Eu estou com as minhas costas estou com o meu nervo ciático que está me beliscando. Mas está me beliscando mesmo, me incomodando. Parece que eu tenho um espeto no meio das costas. E toda vez que eu vou me mexer, o espeto resolve dar uma torcidinha assim. Vou virar. Para lembrar que eu tenho aqui. E isso me afeta o corpo todo. Às vezes, a nossa coluna é um monte de anelzinho assim. Um em cima do outro. E no meio tem uma geleiazinha ali. Às vezes é um desse anelzinho só que está inflamado. Mas ele vai afetar meu corpo inteiro. Já teve unha encravada? Todo mundo aqui acho que já teve um dia uma unha encravada. Teve. É uma coisinha tão pequenininha, não é? Dói. Afeta o teu corpo inteiro. Dói o corpo inteiro. Não é, incomoda. Você quer ver outra coisa? Dente. Dor de dente. E o que é pior, você sozinho não consegue esconder. Não. Dor de dente. É um negócio tão pequenininho, não é? O dente é uma coisa pequenininha, não é? Mas dói. Eu lembro, eu estava até comentando isso ontem na reunião de liderança que nós tivemos lá na sede, e aí estava a história da vesícula. Minha irmã uma vez chegou para mim e falou assim: descobri que eu tenho uma coisa chamada vesícula. Para que serve a vesícula? Todos nós temos, não temos? Quem não tirou ainda, todo mundo tem. Ela serve para expediente. Não, ela é que nem uma peneira. Ela é que nem uma peneira do nosso sangue. É ela que retém as coisas sólidas, que muitas vezes podem vir junto ao nosso sangue. Quer ver uma das coisas? Gordura. Né? Quando ela
de eliminar isso daí. Quando a vesícula está com algum tipo de problema, ou ela entope a saída e tudo mais, aquilo fica na vesícula e se torna uma pedra. Cálculo renal, você não É a sabe. mesma coisa. Cálculo renal, você não sabe se você comeu um dia antes, uma semana depois. E dói tudo. Dói seu corpo Não inteiro. tem condição. Aí chegou, minha irmã chegou, ficou com dores, foi no médico e falou, nós vamos fazer os exames e tudo mais e tal, deu um analgésico para ela, mandou ela para casa e tudo mais e tal. E uma semana depois ela ia fazer os exames. Pergunta se deu tempo de fazer os exames. Não deu. 2 dias depois ela estava de volta, o médico virou e falou assim, daqui você não sai, é daqui para o centro cirúrgico. Por quê? Porque ele falou, o negócio está feio. Só que ela passou tão mal que ela chegou a desmaiar. Então essa história de que quando um membro do corpo está doente, afeta o corpo. Lembra que nós comentamos isso na aula passada? Eu posso tirar o meu dedinho? Posso. O corpo vai morrer por causa disso? Não. Mas ele vai sentir falta. Nós, membros da igreja, somos assim também. Eu posso perder a Sara? Posso. A igreja vai morrer, vai fechar as portas por causa disso? Não. Mas a igreja vai sentir falta da Sara. Porque ela é importante. Ela é um membro do corpo. Viu, Marta, sem alça? Você também faz falta. Pode ser a unha encravada, mas faz falta. É a unha encravada. Entendeu? A unha encrava. Tem que ser tratada? Tem que ser tratada. Mas se eu simplesmente chegar lá e arrancar a unha, ela vai fazer falta. Por isso que o médico faz de tudo para salvar a unha. Na igreja é a mesma coisa. O membro faz falta. E quando aquele membro está doente, afeta a igreja inteira. Doente não só fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Afeta. E quando existe um problema, então, entre 2 membros, a igreja é mais afetada ainda. Por quê? Porque já não é só um membro. E cria uma divisão. Cria divisão. Cria problema. Tá ok? Tudo bem? Deu para entender isso? Sobre a história da ira? Por isso que Jesus está dizendo, se tem um problema, vai lá e resolve logo. Por quê? Porque se você não resolver ele logo, você traz maldição para você, traz maldição para ele e traz maldição para a igreja. A igreja inteira vai sentir. Sim, o próprio nosso físico, quando a gente fica remoendo essas coisas dentro de nós, lembra, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós estávamos comentando isso no carro com a Zilda, vindo para cá. Deus é tão perfeito que assim, formou Deus, formou Adão do pó da terra, soprou sobre ele o seu espírito e Adão se tornou alma vivente. Então, o que é a nossa alma? É a união do nosso corpo com o Espírito de Deus. Qual que é a essência da vida toda aí? O Espírito de Deus. Porém, se nós retirarmos o Espírito de Deus, o que acontece com o corpo? Não, ele começa a definhar, ele morre. Fica batido. Ele começa a definhar. E aí adoece também o quê? A alma. A pessoa começa a ficar amargurada, começa a ficar chateada. Quando o nosso corpo está doente, a gente consegue ficar muito tempo alegre? Eu vi aí pela dor nas costas.
Estou conseguindo me movimentar melhor porque a injeção da mulher lá está fazendo efeito, tá? Mas nós começamos a ficar angustiados. Quando a gente está doente, a gente começa a ficar triste. Perde até o foco. Foco então, quando eu consigo pegar ele, acontece. Escreve. E ele fala, quando isso acontece, eu perco o foco. Isso mesmo, você não sabe quanto sofre a sua mãe, pais, irmãos, mídia, porque fere a alma. Fere a alma. A pessoa sente a alma conturbada, não tem foco. E isso tudo por causa do quê? Quanto mais distante de Deus eu fico, pior a situação. Pior a minha situação. Sendo as pessoas animais parecidas com animais. Parecido com nós. Por quê? Porque falta o Espírito de Deus, falta a presença de Deus. E o contrário também. Quanto mais próximo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido Celestiais eu fico. e automaticamente melhora a minha alma, melhora o meu corpo, melhora o meu espírito. Por causa do quê? Por causa da presença e da proximidade. Porque Deus é a essência. A essência de vida é o Espírito de Deus que é soprado sobre nós. Aí a gente chega no manual, acho que foi no ano passado, né? Que a gente estava até comentando que quando a gente chega em um lugar, as pessoas sentem e veem que nós somos diferentes, né? Sim? Que a gente tem uma diferente. Né? Então, quanto mais próximo de Deus, mais diferentes nós somos. Melhor. Né? E um patamar diferente, um patamar para melhor, né? Então, irmãos, o segredo aí é: vamos cumprir a lei, vamos ultrapassá-la. Agora, tem um profeta que diz o seguinte: Deus disse para ele a seguinte frase: melhor é obedecer do que sacrificar. Porque se eu obedeço, eu preciso do sacrifício. Se eu obedeço, eu não preciso sacrificar. Deu para entender? Se eu estou dentro da bênção de Deus, eu não preciso sacrificar. Por que eu não preciso sacrificar? Eu estou andando dentro da bênção. Analisa a vida de Jó. Jó não tinha cometido pecado. Jó era um homem justo e andava dentro das leis. Porém, chegou um momento em que Deus permitiu que o diabo tocasse. Só que uma coisa, sabe, você lê o livro de Jó inteirinho, uma coisa você não vê Jó fazendo. Sacrificando. Você não vê. Por quê? Porque os amigos deles tentaram achar alguma falha nele. Tentaram jogar a responsabilidade para ele. Mas ele se manteve firme. Até o ponto que quando Deus diz basta, bastou, cessou o negócio. Agora Deus começou a se apresentar para Jó. E aí no momento em que Jó diz: antes eu lhe conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos contigo. Agora eu quero contigo. Agora a experiência, Deus, não é eu não vivo contigo por causa da experiência dos outros. Agora eu quero ter as minhas
se negar a Deus. E toda vez que eles perdiam alguma coisa, eles falavam, né? Deus me deu, Deus tirou. Tá certo? A mulher de Jó foi um pouquinho mais além. Falou, não simplesmente vira as costas para Deus. Ela amaldiçoa ele. Ela fez isso mesmo, né? Então, é complicado isso daí. O livro de Jó é até um livro didático, de olhar, ler e aprender e praticar. Praticar. E Deus podia fazer isso com Enoque. Mas é um livro, aí não fez. Pegou e foi com centenas de anos, e escreveu, mandou por Deus. Enoque, o Jó, Deus podia no começo para vir para cá. E nem gostar disso. Mas isso é didático para a gente aprender e praticar. Uma coisa um pouco comum no grego, todas as coisas. É vivenciar as experiências. Quando você vê no menor dos problemas, a primeira coisa que a gente faz é por que comigo? Eu tenho uma frase que eu costumo brincar bastante, eu até. Isso é meu, tá? Um pessoal meu. Tem uns momentos que eu brinco e falo assim, oh Deus. Mas isso é uma coisa minha e de Deus. Oh Deus. Mas eu não falo isso como deboche, eu falo isso para Deus virar e falar assim, Deus, vou dar uma viradinha na atenção aqui, porque o negócio está feio. É para chamar a atenção de Deus. Faço uma oração todo dia que você acaba, faço a minha oração, eu faço o que eu quero. E às vezes quando eu vejo um tempo da cabeça meia Complicado? complicada, falou assim, meu Deus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Não, porque o negócio está difícil. Esse negócio está difícil. Mas vamos caminhar aqui então. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito aos vossos pais, não adulterem, mas eu lhes digo, o homem que até mesmo olhar para a mulher, desejando ardentemente, já cometeu adultério com ela, no seu coração. Se seu olho direito fizer pecar, arranque-o e joga fora. É melhor você perder uma parte do corpo do que ser lançado inteiramente no inferno. E se a sua mão direita fizer você pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor você perder uma parte do corpo do que ser lançado direto no inferno. Isso aqui para o judeu, na época, vejam irmãos, o judeu não acredita no inferno. O judeu ortodoxo não acredita na existência do inferno. Quando Jesus toca dessa forma, história é essa de inferno? E ele está falando para uma multidão. Lembra a multidão da multiplicação dos pães e dos peixes? É essa mesma multidão que está sentadinha lá, ouvindo ele falar. Tudo bem? Está certo? E aí ele vira para alguém que não acredita no inferno e fala assim, viu? Se seu olho te faz pecar, vai lá e... Jesus está sendo literal nisso? Não, ele está usando uma metáfora. Por quê? Porque ele queria tocar no assunto do inferno. Olha, o inferno existe e é melhor você perder uma parte do seu corpo do que você ir lá e vai ser jogado inteiramente nele. Tudo bem? Por quê? Porque antes, por isso que ele falou antes do adultério. A lei diz o seguinte, se você for lá e cometer o ato de adulterar, você vai morrer. E Jesus tocou nesse assunto porque funcionava assim. A lei, se nós pegarmos a lei de Moisés, se um casal adulterar, quem era apedrejado eram os dois. O homem e a mulher. Os dois adulteraram. Os dois eram dignos de morte. É isso que diz a lei de Moisés. Nas explicações, Deus escreveu lá os 2 mandamentos. Não cometerás adultério. Os 10 mandamentos. Não adulterarás.
pecado, os dois vão passar por julgamento e depois os dois serão apedrejados. Se eles forem considerados culpados, os dois serão apedrejados. Aí vem os fariseus, aí vem os doutos da lei e altera um pouquinho essa matemática toda aí. Não, se adulterar, quem vai ser apedrejado é a mulher, o homem está ali preso disso, afinal de contas, para a mulher é culpada. A mulher que é culpada dela ser bonita, a mulher que é culpada de ficar atiçando. Então a traição é culpa da mulher. Lembra de Adão? A mulher que tu me deste jogou a responsabilidade para quem? Para Deus. Se eu não tivesse me dado essa criatura, eu não tinha pecado. Muito diferente de hoje, sabe? Não, né? Nada. Tem também diferença, agora eu acho que ficou assim. Então, o que acontece? Jesus vira e fala assim, olha, só desculpa. Então, aí Jesus joga a responsabilidade para quem? O homem. Porque se você olhar e cobiçar a mulher do teu próximo, você já cometeu e isentou a mulher dessas. Pelo menos na parte do que diz respeito a virar e falar assim, não, a culpa é dela porque ela é muito bonita, então. Aí Jesus veio e falou assim, já que é assim, meu amigo, você olhou e cobiçou, você pecou. Só faz julgar, só faz você olhar. Por isso que ele fala, se seu olho te faz pecar, você não consegue ver uma mulher bonita na rua, se esse é o problema, vai lá, arranca o olho. Porque senão você vai ter inferno. Jesus fala, sim. Amigo meu, tudo, agora está certo. Foi há 20 anos, quando eu era. E ele tem esse problema na feira separada. Agora ele tem umas coisas muito grandes. E ele fala assim, vai ir para o céu. Deus está fazendo isso porque o meu homem é fogo. Agora não tem mais esse problema. Então, deu para entender a história que Jesus complementou a lei. Porque Jesus queria o peso da lei? Não, Jesus queria mostrar para as pessoas que é muito mais fácil eu obedecer do que sacrificar. Eu andar a mim do que sacrificar. Deu para entender? É muito mais fácil. É muito mais fácil eu estar diante da presença de Deus do que eu estar longe de Deus. Porque se eu estiver afastado disso, qual é o meu resultado? Inferno. E aí Jesus coloca uma outra consequência, ele vai além. A lei dizia o seguinte: se você pecar, você vai ter consequências físicas. Jesus diz o seguinte: além da consequência física, você vai ter uma consequência espiritual e eterna. Ela não vai ser passageira, porque o inferno, ele não é passageiro. Uma vez lá, lembra do mendigo Lázaro? Morreu ele e o rico. O que o rico diz? Viu? Deixa eu ir lá. Uma vez aí dentro, meu amigo, esquece. Não tem como você sair. Ah, mas por quanto tempo? Eternamente. Está aí, vai ficar aí, está certo. Tudo bem? Então, manda Manda alguém dos que estão para vivos os lá falar. familiares, para os amigos.
Eles têm os profetas, Os pastores, os profetas, que eles escutem. Por quê? Porque se eles não escutam quem está vivo, quanto mais vai escutar quem está vivo. Não. Gente, o homem é formado do quê? Corpo, alma e espírito. O segredo todo da vida espiritual com Deus está aí. O espírito é dado e concedido para Deus. Uma vez o corpo morto, o espírito retorna para quem? Para Deus. Então ele volta. Ele volta? Não. Ele não volta. É de Deus, volta para Deus. Acabou. Encerrou. Tá certo? A não ser que aconteça o quê? Vamos analisar, por exemplo, o caso de Lázaro. Lázaro morreu, não morreu? O espírito voltou para quem? Para Deus. Aí o que acontece? Quem lembra? Ele ressuscitou, mas por intermédio de quem? Jesus. Jesus faz o que quando pede para tirar a pedra? O que Jesus faz assim que tiram a pedra? Ele ora. Ele ora a quem? A Deus, porque ele sabia que o espírito de Lázaro, o espírito que Deus tinha dado para Lázaro, estava com Deus. Por isso ele pede para que Deus devolva o espírito para o corpo de Lázaro. Deu para entender? Tudo bem? Ele fala, você virou e fala para as meninas, entendeu? Verás a glória de quem? De Deus. Porque Deus vai devolver o Espírito. Deu para entender essa história do Espírito? Tudo bem? Tá certo? Tá ok? Então, quando nós vemos uns casos de ressuscitação através do meio de oração, nós pedimos para que Deus devolva o Espírito, porque o Espírito pertence a Ele. Só Ele pode devolver. Tudo bem? Deu para entender? Tá certo? Então, deu para entender essa história, gente? Nós estamos indo bem devagar, mas tá bom assim ou vocês querem que acelere mais o negócio? Tá bom? Tudo bem? Deu para entender então a história do inferno? Antigamente, a lei tinha uma consequência física só. Jesus acrescenta também a consequência espiritual, acrescentando o inferno. Deve ter criado um reboliço daqueles no meio daquela judeusada toda. Deve ter sido um murmurinho daqueles. Que história é essa de inferno? Inferno não existe, que não sei o que lá. Não existe. Ele disse que existe se eu pecar, minha alma vai para o inferno. E aquilo deve ter criado um reboliço daqueles no meio daquela multidão toda. E quando essa multidão chega em Jerusalém, chega dentro do templo, começa a conversar com os sacerdotes. Começa a questionar. Falou, viu, no meio do caminho aqui, vindo para Jerusalém, eu parei ali numa montanha ali, nós comemos uns pães, comemos uns peixes e tal, e aí um sujeito chamado Jesus começa a conversar com nós, falou sobre a lei e tudo mais, falou sobre o peso da desobediência e tudo mais e tal, mas ele comentou uma história aí que vocês viram falando que não existe. Falou do inferno.
Sabe, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, católico roxo. Aí eu virei para ele e falei assim: pergunta para o seu padre. Rapaz chegou lá, virou para o padre e falou assim: que história é essa de que isso não existe? Nós estávamos conversando, acho que sobre o purgatório. Não, que antes você passa pelo purgatório e tal, e eu virei para ele e falei assim: purgatório não existe, filho, acha ele dentro da Bíblia para mim. Acha ele dentro da Bíblia para mim. Se você achar ele dentro da Bíblia para mim, eu acredito em você. E ele era uma pessoa bem esclarecida, porque ele tinha feito seminário para ser padre e acabou desistindo no meio do caminho. Acha ele. Achou? Não. Eu falei: então, não existe. Duas semanas depois, quem aparece na casa da minha mãe? O padre. Porque nós conhecemos o padre. Está na Bíblia? Não, mas eu não. Está na Bíblia. E ele tentou argumentar aqui para ter jeito. Está na Bíblia? Não. Eu não quero tirar meu amigo da sua igreja. Não quero que ele permaneça lá, que ele seja feliz lá e tudo mais e tal. Mas ele fez uma pergunta, nós respondi a pergunta para ele, e assumi: desculpa. E agora o que eu faço? Eu falei: explica a verdade para ele. Conhecereis a verdade, e a verdade explica a verdade para ele. Diz que essa história do purgatório foi algo que foi criado lá na Idade Média para arrancar dinheiro da turma. Porque também era um mundo de espera, né? Quando era criança, a gente ouvia uma voz assim, né? Quando a gente morre, a gente fica no mundo da espera. Na verdade, sua avó não está errada. Depois de Jesus, é isso que acontece. Por isso que Paulo fala: estão como aqueles que dormem, porque eles estão aguardando o dia do retorno de Jesus. É aquele que nós lemos na Bíblia, o dia do Senhor, tá ok? E o dia que isso acontecer, os mortos ressuscitarão para quê? Uma coisa que nós já conversamos aqui: para serem todos julgados. Por quê? Porque Jesus desceu ao inferno e tomou a chave do inferno. Então o inferno está trancado. Será que não é por isso que eles estão? Não, porque assim, você está como que dorme. Você está dormindo, então você não foi julgado ainda. Não tem como eu pagar uma penitência sendo que eu não fui julgado ainda. Como é que eu posso infringir algum sofrimento para alguém sendo que eu não fui julgado ainda? Primeiro eu tenho que passar por isso também. Eles estavam para causar temor. Causar medo. Eles estão dizendo que eles iam ficar no purgatório. O purgatório eles falam isso. Eles desenhavam como uma coisa muito ruim, que você ficaria sofrendo lá, você. Dante desenha, tem um quadro de Dante que ele desenha o que seria na concepção dele o purgatório e o inferno. Então tem vários níveis. Se você vê, ele é um triângulo. É um recorte de uma montanha ao contrário, né? Com vários níveis. Então no primeiro nível, onde tem um monte de gente e tudo mais, tem um monte de gente e tudo mais, para ele, numa explicação que eu vi de um técnico em artes, para ele aquele primeiro nível é o purgatório. E depois vai descendo, vai diminuindo a quantidade de pessoas, porém as aflições infligidas de acordo com os desenhos de Dante são maiores, vão aumentando, até o ponto das pessoas estar queimando um caldeirão de óleo. Um outro lugar que tem essa demonstração é na Capela Sistina. A Capela Sistina tem também. Tem a criação, desde a criação do mundo, né, no desenho de Michelangelo, e vai descendo. Mas isso são visões humanas. Humanas. Né? Por quê? Porque ninguém que esteve lá voltou para contar. E não vai voltar. Não
vai, E se voltar, você esconde, né? né? E ninguém que já está no céu. Por que eu falo ninguém, alguém que já está no inferno e alguém que já está no céu? Porque até Jesus, antes de Jesus é uma realidade, após Jesus é outra realidade. Tudo bem? Paulo está no céu? Ou está no inferno? Ele chegou aí. Ele chegou aí, mas ele chegou aí em espírito e voltou. Porque foi uma visita, não foi porque ele morreu. Agora, Paulo está no céu? Pedro está no céu? Aguardando. Como todos nós. Quem que Jesus disse que estaria no céu com ele e morreu no mesmo dia? Lázaro. Porque depois da morte de Jesus e depois da ressurreição de Jesus, não tem como mais. Aí todos estão como os que dormem, aguardando. Todos, sem exceção. Por quê? Não dá para ir para o inferno sem julgamento, porque o inferno está trancado. E aqueles que morreram antes de Jesus? Davi, por exemplo. Antes de Jesus. Isaías, por exemplo. Jeremias, Moisés, estão com Deus. Saul, eu posso dizer para você que com certeza, porque Deus disse: eu amaldiçoei a Saul, eu tirei de Saul a minha graça, eu amaldiçoei a Saul. Então provavelmente Saul esteja trancado lá. Tudo bem? Deu para entender? Eu queria pegar um gancho nessa palavra geral, que o povo metodista, o povo evangélico quer saber o que é o Sermão do Monte. É o capítulo 5, 6 e 7. Tem gente que está na igreja há muito tempo e não sabe o que é o Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 é Jesus explicando tudo isso aí. Mas uma fé lá no 7. E a gente, como pastor, a gente tem dificuldade às vezes de fazer a aplicação do sermão. É só se espelhar em Jesus. Lá no capítulo 7, a aplicação É geral. Ele faz o fechamento. e faz o fechamento. E lá no capítulo 7, ele fala: aquele que ouve estas palavras é como o sábio. Aquele que ouve e pratica, que é muito importante. Aquele que ouve e pratica estas minhas palavras é como o homem sábio que constrói a casa Sobre a rocha. e vem a chuva, vem a tempestade. Tá? Então, aquele que ouve essa palavra, o sermão do monte, dos 5, 6 e 7, ele vai fechar o sermão e vai aplicar. Aquele que ouve e não pratica, é que nem o tolo. Ele faz a sua casa, né? Não seria talvez porque a gente aprende errado o Sermão da Montanha? Porque a gente aprende que o Sermão da Montanha são as duas. Não, é isso que eu estou falando, por exemplo. E é isso que a gente aprende. Eu falo porque eu aprendi assim. Eu nasci e fui criado dentro da igreja metodista. Mas eu aprendi assim. Só a parte boa. Só o Sermão da Montanha. A gente tem conhecimento das leis, dos 10 mandamentos, né? Mas quando chega no Sermão da Montanha, tem todo esse
ajuda, ele escutou isso também. As pessoas têm medo de tocar em assuntos polêmicos. Mas isso é desde sempre, né? Isso desde sempre. Por quê? Porque magoa. Eu tenho o seguinte pensamento para mim. Está na palavra? Está na palavra. A partir do momento que eu tenho para mim, olha, se alguém chegar para mim e falar assim, então você não pode falar do inferno dentro da igreja. Está aqui. Tá, Simão da montanha mesmo. Quem que falou essas coisas? Jesus, meu amigo. Não vem brigar comigo, não. Vai brigar com Jesus. Inclusive, Quem sou eu que dizendo? inclusive o amar os seus inimigos. É. Mas odiar a Bíblia. A pessoa que não ama o inimigo não está cumprindo o que Jesus Está cumprindo o que Jesus disse. Felizmente. Você tem um monte de amigo? Tenho. Você tem um monte de gente que não vai com as suas fuças? Tenho. Tem bastante também. E cai naquele na carteira de Jesus, no Monte das Oliveiras, né? Sim. Quando Pedro desemboia A espada vai lá e corta o o do outro. soldado, esse é um exemplo que o pastor falou, amar aos seus. Vamos lá, gente. Vamos encerrar. Porque, vamos lá? Vamos encerrar. Próxima aula a gente continua. Tá bom? Eu falei que é até o 41 e nós estamos passando 28. Amém? Vamos dar início ao encerramento, né, da nossa escola. Eu vou chamar o Rodrigo com a Letícia. Eu estou aqui para mostrar o coro de vocês. Ah, é? Tá. Tá funcionando, hein? Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Agradecer a Deus, né? Muito feliz de novamente estar aqui. Que Deus abençoe a irmã Zilda, o Ibré, e o pastor também. Que Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Eu vou começar um louvor que é em latim, que fala sobre o pão divino que é de Deus, nos dá a dádiva, só que ele está na versão em latim. Só para cá. É só soltar, né?
vai cantar, né? Não, porque a galera está Aguardamos que você melhore. Hoje a nossa ideia da mistura francesa, que são bloqueantes, né? No almoço, e nada do brasileiro. Nós vamos ter um jantar aqui à noite. Quem quiser ver, no culto das 17 horas, nós temos já pronto o jantar. Então, estão convidados a todos, tá? Nós agradecemos, foi a reunião que teve ontem da clã. Então, nós estamos com o jantar já pronto. Então, hoje, às 17 horas, nós temos o culto. Estamos contentes com a visita do casal, da filha, né? Está aí. E também a volta do Pierre, viu, Pierre? Muito nos alegra a sua volta, viu? Então, porque seu lugar está reservado, tá bom? Então, é isso que eu tenho. Não sei se você tem alguma coisa. É só lembrando que terça-feira, né, as mulheres voltam, né? Fizemos feriado, né, na semana passada, mas nessa terça estaremos aí. Bem? Então é isso. Queria chamar o Pierre, que ele voltou e já fez uma missão aqui dele. Ele participou de uma discussão para pararmos a dracma perdida. E vai conversar. Eu vou ler Lucas 5:10. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. É isso. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Agradecer a nossa escola. Esse tempo, né? Meia hora para nós, por favor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, na escola dominical, aprendendo, ó Pai, maravilha, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor. Muito obrigado por o Senhor dar esta oportunidade para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este dia. E que a gente possa, Senhor, à noite estar presente para ouvir mais e mais a tua palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor, de coração, a cada um que estão aqui. E aqueles que não puderam vir também, Senhor, o Senhor abençoe. E à noite todos nós estaremos aqui de novo. Em nome de Jesus, eu agradeço todas essas bênçãos. Amém. Amém. Então, todos tenham um bom dia, né? Vamos orar na oração. Mas antes do Pai Nosso, eu queria avisar que eu estou representando a igreja hoje à tarde no aniversário do Murilo. Então eu não vou estar por aqui, vou estar na chácara lá da Bênia, tá? E estarei lá representando a igreja, orando por ele, tá? Mas com certeza lá para as 3 da tarde, 4 eu já estou aqui. Eu começo às 5, tá bom? Amém. Amém. Irmãos, só para deixar os irmãos claros, o Santa Gertrudes tem um representante na sede lá na clã. Ele esteve lá ontem e nós, como eu fui ocupar o cargo de administrador novamente da igreja por mais 2 anos, tanto administrando aqui no Santa Gertrudes quanto lá na sede, tá ok? O Zezinho assumiu a representação da igreja junto à clã, tá ok? Então, tá eu e o Romano como os administradores da igreja em geral, administrando tanto aqui quanto lá, e nós contamos com as orações dos irmãos. Amém. Tá? Mas nós achamos importante que o Santa Gertrudes tivesse seu representante lá. Amém. Porque tudo que acontece lá reflete aqui. Amém. Tá ok? Então, nós achamos por bem, como nós dois não poderíamos estar, porque já ocupamos um cargo lá, então nós pedimos para que o Zezinho fizesse as honras da casa do Santa Gertrudes, e ele fez muito bem. Amém. Tá ok? Amém. Então, oremos, Pai Nosso. Pai. Pai Nosso, que estás
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa